título da nossa mensagem é: No ser cristão não há imparcialidade. A lei que é pura e santa garante. E o texto que nós vamos ler encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Nós vamos ler o texto que envolve os versículos 13 ao 18. 13 ao 18. E o texto diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que tinham grande amor ao dinheiro, ouviam isso tudo e zombavam de Jesus. Então ele disse: Vocês gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece o seu coração. Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Agora, porém, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas e todos estão ansiosos para entrar. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem que ser anulado até o menor traço da lei de Deus. Assim, o homem que se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher comete adultério, e o homem que se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Queridos, os fariseus, aos olhos das pessoas, estes fariseus, eles se demonstravam pessoas piedosas. No entanto, eles eram cheios de muita cobiça no seu ser interior. E diante das palavras proferidas aqui por Jesus Cristo, quando ele narrou a parábola do servo infiel anteriormente, então esses fariseus, o que fizeram? Eles riram de Jesus, eles zombaram de Jesus, eles zombaram dos seus ensinamentos. Afinal, aqueles fariseus, eles acreditavam que a riqueza era exatamente a evidência, a prova da bênção de Deus sobre suas vidas. Aqueles fariseus, em absolutamente nada, eram diferentes dos muitos pregadores de sucesso do nosso tempo presente. Dos pregadores da teologia da prosperidade, dos pregadores da teologia do coach, da cura e libertação e de tantas outras teologias sujas e heréticas. Queridos, pregadores de sucesso que desvirtuam a santidade de Deus nestas e muitas coisas são exatamente estes aqui que eu agora falei. E aqueles fariseus, eles se esforçavam em fazer exatamente o que o nosso Senhor Jesus Cristo falou que era impossível, falou aqui nesses versículos, que era impossível fazer. Ou seja, eles intentavam a todo momento, se esforçavam e queriam muito servir a dois senhores: servir a Deus e servir ao dinheiro. Em Provérbios, no capítulo 10, do versículo 2 e 3, o texto das Escrituras diz assim: As riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro, mas uma vida justa livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas se recusa a satisfazer o desejo dos perversos. Então, a riqueza conquistada de modo ilícito, aqui o texto está dizendo, ela é algo passageiro, ela é efêmera. Ela existe, mas logo desaparece. E exatamente no momento da morte, de nada ela vai servir. Ela não serve para este momento.
O que vai nos adiantar ter tudo isso, como Jesus disse certa vez? Que lhe adianta ter todas essas coisas? Se ainda hoje eu lhe pedirei a sua vida. Entretanto, queridos, a justiça de Deus, esta sim, ela é riqueza. Porque ela é capaz e unicamente capaz de livrar o ser humano de dois momentos perigosos. Pois primeiro, através da justiça de Deus, nós iremos perseverar na vontade de Deus. E isso vai nos fazer sermos preservados dos perigos e consequências de uma vida completamente em pecado. E segundo, ela é muito importante, porque ela nos dá a condição de termos em nossa vida evidências exatamente desse livramento e a prova exterior de alguém que de fato nasceu de novo. E quando este nasceu de novo, este agora sim se torna rico e rico da graça de Deus, e assim filho herdeiro da vida eterna, e vida eterna essa que jamais desvanece, que jamais se acaba, que jamais murcha, mas dura para sempre, porque é eterna. Então não são as riquezas desse mundo, bem como o poder e prestígio, que agradam a Deus. No entanto, são estas coisas que os incrédulos muito admiram e desejam de uma forma muito desejosa, vou ser mais redundante. Há um desejo desejoso por estas coisas. E de forma alguma, eu quero de antemão dizer, como já disse outras vezes, de forma alguma é pecado ser rico. Não há pecado nisso. Não é pecado também usufruir das nossas riquezas, das nossas posses, do que possuímos. O grande problema na vida de todos nós é essas riquezas nos possuir e nos possuindo, nos escravizar. E sabe o que acontece quando isso ocorre? Nós não vamos usar as riquezas, os nossos bens, tudo quanto temos para a glória de Deus, mas ao contrário, para a inglória de Deus. Iremos utilizar para os nossos vãs e cobiçosos desejos, mas não para exercer a vontade do Pai e assim glorificarmos o nome dele. Esse é o grande problema de amarmos as riquezas, de amarmos as coisas materiais que podemos possuir e que, volto a dizer, em nada há de errado em tê-las. O problema é ela nos ter, ela nos possuir, nos aprisionar e fazermos desse jeito que a nossa vida não seja vivida em todas essas coisas para a glória de Deus. E são muitos que assim vivem. Ainda que dizendo que são de Deus, contudo não são. Pois neles, no seu ser interior, não há desejo em servir a Deus, mas sim ao dinheiro, às riquezas desse mundo. E mediante o que até agora eu expus, eu quero ver junto com vocês 3 ensinamentos que este texto vai nos fornecer para a edificação de nossas vidas e para o louvor da glória de Deus. E o primeiro ensinamento fala de quão inútil é alguém tentar servir e agradar a Deus com um coração dividido. O versículo 13 ele diz: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro.
será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Queridos, é absolutamente impossível vivermos prioritariamente para as coisas e para Deus ao mesmo tempo. É impossível. Se as coisas, se os negócios, se o dinheiro nos dominar, não existe possibilidade alguma de servirmos a nosso Senhor em verdade e com excelência. Não há como. Vamos fazer sempre, talvez até façamos algo, mas vamos fazer sempre de forma desleixada, de todo jeito, de bolo, mas jamais faremos ao Senhor como verdadeiros adoradores, que se dispõem a viver a vida que Ele quer que nós vivamos, ou seja, uma vida em excelência para a glória do seu nome. Isso ocorre porque, a fim de nós querermos acumular riquezas, a fim desse objetivo ser alcançado de forma prioritária, será preciso que nós venhamos empregar nossos melhores esforços exatamente nessa tarefa, e não em servir a Deus. Haverá uma luta aqui interna, uma luta quanto a esses fatos, pois os motivos que vão existir de um lado ou de outro são demasiadamente confusos e distintos, ou seja, diferentes um do outro. Mas com certeza, o que vai definir a quem nós iremos priorizar, repito, priorizar nossos esforços em todos os sentidos, será o que nós vamos ver em Mateus capítulo 6, versículo 21. Quando Jesus diz assim, Mateus 6, 21. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Então o que vai priorizar é aonde está o nosso tesouro. Qual é o nosso tesouro? Qual é a prioridade de nossas vidas? O que é o principal? A quem de fato amamos mais que tudo e de todas as coisas? Onde está o meu e o seu tesouro? Porque ali onde estiver o meu e o seu tesouro, ali estarão os nossos corações. O nosso desejo, a nossa vontade, a nossa prioridade. E podemos ver aqui nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos demonstrar uma excelsa, uma sublime, uma importante verdade. E uma verdade bastante óbvia, clara, para que possamos detalhá-la. E esta verdade é óbvia, ela é lógica, ela é claríssima, visto que Jesus, ele nos declara o quanto é completamente inútil tentarmos servir a dois senhores, pois são senhores distintos, diferentes. Senhores diferentes que têm ordens expressas absolutamente incompatíveis, desarmônicas e inconciliáveis. Os senhores são diferentes, suas ordens da mesma forma diferentes. Um nos ensina uma coisa, o outro nos leva a fazer outra demasiadamente diferente. E esses senhores tão diferentes são Deus e o dinheiro. As nossas cobiças, as nossas vontades, os nossos desejos, cobiçosos, ambiciosos, gananciosos, avarentos. Mas ainda assim, essa impossível tarefa, por mais impossível que ela seja, e ela é impossível de executá-la, não tem como agradar dois senhores, mas mesmo com toda a sua impossibilidade, ainda assim,
Essa tarefa tem sido constantemente exercitada por muitas pessoas no que se refere às suas almas. Existem milhões e milhões de pessoas em todos os lugares do mundo à procura de fazer aquilo que Cristo afirmou ser impossível realizar: agradar a Deus e ao dinheiro. Esses milhões de pessoas se esforçam, queridos, afincamente, dia após dia, em serem amigas do mundo e amigos de Deus ao mesmo tempo, e não tem como. Jesus disse: é impossível. Por mais que manifeste ser um cristão e ter fé em nosso Senhor, contudo, ele evidenciará todos os esforços para que todas as pretensões quanto à sua fé e seu cristianismo se sujeitem aos seus interesses e planos seculares. Ele até pode se esforçar em fazer alguma coisa para Deus, mas ao final, os motivos que o levam a fazer isso é para o seu próprio deleite, é para as suas próprias vontades, é para satisfazer os seus interesses, o seu eu, os seus planos completamente seculares e mundanos. Portanto, assim, quando acaso exercitar, volta a dizer algo para Deus, tais coisas serão feitas a fim de ajudá-lo, na verdade, a servir ao mundo e não a Deus, a quem diz que crer. Não a Deus. Tais pessoas que lutam para realizar essa impossibilidade, os sentimentos dessas pessoas, os seus apegos, estão completamente acorrentados aos prazeres terrenos, impossibilitando que estes possam atingir a estatura de um verdadeiro cristão. Impossibilitando. O conhecimento que obtiveram sobre o cristianismo, para estes é visto como um impedimento deles serem felizes no mundo e não como um jugo, como Jesus diz que é desejoso de carregar e é um fardo leve e suave. Não, mas para esses não. Os ensinos acerca do verdadeiro cristianismo que são originados da palavra de Deus, para estes é algo que os torna infelizes. Eles estão incorrendo no mesmo erro do pecado lá atrás com Adão e com Eva. Eles estão vivendo um engano que a vontade de Deus ela não é boa, perfeita e agradável. Porque ela me priva daquilo que eu tenho prioridade em fazer na minha vida. E por isso eles dizem, esse evangelho ele não me faz feliz, ele quer me fazer infeliz. É como a cobra, a serpente que chegou a Eva e disse, quando ela disse, o Senhor disse para eu não fazer isso, nem aquilo. Que nada. Para ser feliz. É porque vocês ficam pensando que Deus é bom demais, mas Ele não é esse bom todo, não. Ele não quer dar a vocês a condição de serem felizes. Ele quer a felicidade só para Ele quer manipulá-los. Então, quando Jesus ele diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, que estão opressos, venham a mim, eu os aliviarei, eu tirei essa sobrecarga de sobre vocês. O grande problema é que essa sobrecarga que tem avisado, que o evangelho fajuto que tem se pregado por aí, é a sobrecarga, porque eu estou pobre, porque eu não estou com saúde, ou porque isso, ou porque aquilo, porque eu estou com problemas, eu estou demissionário, ou então estou demitido.
eu não tenho emprego, são todas essas coisas. Mas acontece que a sobrecarga que o Senhor tira de sobre todo aquele que crê no seu nome é a sobrecarga do pecado que nos escraviza e que nos leva à condenação, à morte eterna. Muitos acreditam nisso. E por acreditarem nesse evangelho fajuto, medíocre, sujo, demoníaco, estes não conseguem assimilar quando Jesus disse: aprendam de mim. Aprendam de mim. Aprendam, recebam meus ensinamentos. Porque esses ensinamentos são para o seu proveito. Eles são fardos fáceis de carregar. Eles vão lhe trazer alegria, e uma alegria eterna que não está sobre a circunstância dos momentos vividos. Então eles entendem que o ensinamento do Evangelho, do verdadeiro cristianismo, os impedem de serem felizes no mundo. Eles não olham para esse como jugo, ou seja, o que é esse jugo? É se submeter à palavra de Deus, à sua vontade. Eles não entendem que esse submetimento, essa submissão, eles não entendem que isso vai lhes dar uma gloriosa riqueza, vai lhes dar uma vida abundante, vai lhe dar capacidade de triunfar sobre todos os problemas. Eles não conseguem entender isso. Eles não entendem que o Evangelho, que a palavra de Deus é um fardo leve e suave, mas ao contrário, para eles é pesado. Por quê? Porque os priva dos prazeres desse mundo. Os prazeres esses que Cristo é contrário a eles, que Deus os refuta, os rejeita e os abomina. Com esse cristianismo, eles não se sentem felizes, irmã Maria José. Resumindo, eles lutam tentando realizar aquilo que nosso Senhor disse ser irrealizável, ou seja, esforçam-se em vão para servir a Deus e ao dinheiro. Mas em vão, é inútil. Portanto, se um verdadeiro cristão quer ser feliz, este irá sempre considerar e refletir sobre esta afirmação de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele vai verificar que sua determinação será sempre o segredo de sua paz. A determinação em servir a Cristo, em se submeter à sua palavra, essa aí é quem vai afirmar, que vai lhe dar todo o segredo de viver em paz. É se submetendo ao Senhor, que vai dar o segredo da tranquilidade, e que vai lhe dar o segredo de ser feliz. E essa felicidade no serviço de Cristo, ele se sente feliz. Não é pesado, é alegria. Porque afinal de contas, olha, um coração dividido, ele é triste. É terrível. É terrível até de andar junto com ele. E sabe por quê, Cleito? Porque um cristão de coração dividido,
é aquele que sempre vai trazer a péssima notícia da terra que mana leite e mel. São esses crentes de corações divididos. Que se é por acaso que são crentes, é que em tudo vão ver problema. Em tudo para o reino de Deus eles vão ver empecilhos. Os gigantes é um povo gigante, nós não vamos conseguir contra eles. As suas edificações são difíceis de ser penetradas. Não, é muita farinha, é muita areia para a nossa caçamba, não vai dar certo. Eles são pessimistas. Eles não colaboram, ao contrário, eles atrapalham. Porque o coração é dividido. Vive querendo agradar dois senhores e não vão conseguir. São eles sempre que irão trazer as péssimas notícias da terra que mana leite e mel. Agora o crente, o cristão, que tem um coração propenso a lutar em fazer a vontade de Deus, que luta consigo próprio, que briga consigo, que pede graça a Deus, força para lutar contra as suas más vontades que ainda ardem nesta carne corruptível. Estes não. Estes sempre, quando ver algo para a obra de Deus, quando ver as coisas para fazer para Deus, ele diz: vai dar certo, conte comigo, eu estou junto, vamos orar juntos. É assim. O verdadeiro cristão que sente em sua alma a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, visto que o Senhor se entrega completamente, visto que a esse Senhor ele se entrega completamente, ele não vive uma vida dúbia, em cima do muro. E isso a fim de agradar dois senhores. Ele é sim ou não. Para ele, palavra de Deus é palavra e acabou-se. E quanto mais, queridos, quanto mais inteiramente nós vivermos, não para nós mesmos, mas para Jesus, aquele que é Senhor, Salvador e Consumador de nossa fé, nesta mesma intensidade, iremos sempre compreender o significado de no Senhor, enxergarmos a fonte da esperança, a fonte que nos enche de inteira alegria e paz pelo fato da fé que nele depositamos. E por isso estamos transbordantes de quê? De uma esperança, uma verdadeira esperança, uma esperança que nós ficamos a aguardá-la com convicção em nossos corações, e isso pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Que habita em nós. Querido irmão, querida irmã, se você entende, se você tem convicção que realmente vale a pena servir a Cristo, então olha, o sirva com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Não sirva de todo jeito. Não se deixe levar nessa onda de servir a dois senhores. Afinal de contas, muito mais além do que nossa felicidade, o que vai nos motivar e o que deve nos motivar a servir a nosso Senhor Jesus Cristo de forma digna é tudo quanto Ele nos deu, a vida eterna. Você tem a vida eterna? Amém? Você não tem outro motivo. Você não precisa de mais motivo algum mais para servi-lo com obridade,
com honestidade, com verdade, como verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Para que nessa forma de vivermos para Ele, possamos no dia de hoje, em nossos louvores, em nossa pregação, em nossas orações, Ele poder receber isso como oferta de louvor agradável. Porque de outra forma, o louvor pode ser muito bonito. A canção pode ser maravilhosa. A voz estrondosa. A oratória magnífica. As palavras bonitas. As orações eloquentes. Mas como disse hoje, se alguém leu em nosso grupo, o culto que Deus recebe é o culto que vem da nossa vida. A nossa vida precede esse culto daqui de hoje. Como é que está a nossa vida? Trabalhando inutilmente para agradar dois senhores? Ou lutando afincamente para agradar o único Senhor que é digno do nosso louvor, da nossa adoração, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador? Essa certeza da vida eterna, queridos, ela nos deixa convictos que no último dia Ele irá nos receber como seu povo, um povo que Ele comprou ao custo precioso do seu próprio sangue. Porém, se não estamos dispostos a desistir de tudo por amor a Cristo, não podemos esperar que Ele venha nos receber como seu povo. O nosso coração é de Jesus. Ou nada feito. Nada feito. Eu fico pensando, o que é que muitos crentes hoje imaginam e ficam analisando sobre a palavra de Deus? Eu só penso que aqui é um fardo pesado. Os ensinamentos de Cristo, as ordens que Ele dá, são coisas pesadas e que não os fazem felizes. Eles não conseguem entender o que Tiago diz no capítulo 4, versículo 4. É tão claro. Aliás, nada do que foi falado até agora é de difícil compreensão. Até aqueles mesmos que têm o Espírito Santo habitando neles, são espirituais. Haverão de entender todas as palavras que até agora foram, podem até dizer o seguinte: eu não concordo. Esse evangelho me faz infeliz. E eu quero ser feliz servindo ao mundo. Porque Tiago está aqui, é claro. Tiago 4, versículo 4, ele começa e diz logo de cara: adúlteros, traiçoeiros, infiéis. Esse é o nome. Infiéis, traiçoeiros, sepulcros caiados, fariseus, hipócritas, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus. Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Tiago está dizendo a mesma coisa que Jesus. Tiago está dizendo: olha, não tem como vocês agradarem dois senhores. Se vocês quiserem agradar o mundo, vão ser meus inimigos. Mas se vocês quiserem viver para a glória do meu nome, o mundo tem que ser seu inimigo. Mas parece que está difícil entender isso.
quando a vida é controlada pelo dinheiro e as riquezas, sabe o que acontece? A porta dessa vida, ela se escancara. E assim ela torna-se completamente rendida ao pecado. E o fim de um coração dúbio, um coração duvidoso, um coração que não é decidido, o fim dele, lá na frente, é ser lançado fora e para sempre. Segundo ensinamento. A avaliação dos homens quanto às coisas são opostamente diferentes da avaliação de Deus. Os versículos 14 a 16. Diz assim: os fariseus, que tinham grande amor ao dinheiro, ouviam isso tudo e zombavam de Jesus. Então ele disse: vocês gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece o seu coração. Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Agora, porém, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas. E todos estão ansiosos para entrar. Queridos, os fariseus zombavam de Jesus, visto que eles eram avarentos, eles eram gananciosos. Ouviam todas estas palavras de Jesus, contudo eles não podiam contra-argumentar, não havia argumento. E o que é que eles faziam? Tentavam escarnecer, ridicularizar. Os fariseus não podiam suportar que alguém tocasse nesses pontos. Só pausando aqui, é assim que muitos fazem. Muitos crentes que são exortados pela palavra, não tem como contra-argumentar, porque a gente abre a palavra e diz: está aqui, mas ficam resmungando. Não é assim. Também não pode ser desse jeito. As coisas mudaram. Então fazem da mesma coisa, ficam ridicularizando. Isso é um besta, radical. E quando não, chamam de legalistas. Não sabendo que legalistas, na verdade, estão chamando a eles próprios. Então os fariseus não podiam suportar que alguém tocasse nesses pontos, pois as palavras de Jesus tratavam de confrontar exatamente os seus modos avarentos e cobiçosos de ser. É isso que essa palavra faz, nos confronta. Esses modos que eles tinham avarentos, que lhes impulsionavam a exatamente a serem amigos e amantes do mundo, e não de Deus. O pastor Matthew Henry, ele conta isso, ele diz o seguinte: esta era a sua Dalila, a sua querida concupiscência. Por isto eles zombavam de Jesus. Então, queridos, tal procedimento de zombaria evidenciava um terrível e blasfemo desdém à palavra do Senhor, ou seja, para aqueles fariseus e demais pessoas que assim também procedem até hoje, a palavra do Senhor é algo vergonhoso. Aqueles fariseus e os milhões de religiosos de nosso presente tempo riem de Jesus e riem da sua palavra. E sabe por quê?
Porque Jesus e sua palavra se opõem de forma intensa às suas opiniões, ao modo de agir neste mundo e do mundo. Sabe por que eles riem também? Porque esta palavra tenta, quando os confronta, tenta recuperá-los de um pecado no qual eles estavam. Contudo, diz Uriel, eles estão decididos a permanecer nele. Você fala, desfala, adverte, confronta, me deixe aqui. Sabe o que acontece muito? Sai da igreja. Sai. Ah, se for para mim estar ouvindo isso, eu vou me embora. Por quê? Porque estão decididos em permanecer nessa vida, tentando e lutando agradar a dois senhores, o que Jesus disse que é impossível. Esse procedimento é visto nas vidas de milhões de pessoas que, ainda que tenham conhecimento da palavra de Deus, conhecem, contudo, já têm certo em suas mentes de não serem governadas por esta palavra. Mas ao final, estas pessoas irão descobrir que essa palavra aqui, queridos, ela não poderá ser eliminada e nem anulada. Um traço sequer dela. No final do final, que o Senhor tenha misericórdia que seja antes. Mas no final do final, vão olhar e dizer, Senhor, tua palavra estava certa. Mas aí já vai ser mais tarde do que nunca. E nós estamos vendo crentes vivendo isso. Queridos, a verdade ela se manifesta em todos os lugares. Mas tem a história de dizer que mentira tem perna curta. Ela vai, dura um tempo, daqui a pouco descobre. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz, não há nada que fique oculto para sempre. Então precisamos ser sensíveis e atentos e identificar exatamente essa verdade ao nosso redor. Vendo as coisas em que os homens colocam em seus corações, e assim a verdade que aqui está nos sendo exposta nessa noite e ensinada, seja comprovada de muitas maneiras. Tem coisas que nós estamos falando hoje à noite que você está pensando muito possivelmente e dizendo assim, poxa, aquilo que eu pensava, ou alguém que você conhece que pensou, melhor que sejamos nós. Aquilo que eu estava pensando, de fato a verdade agora está dizendo o que é verdade. Está trazendo luz a mim. Que a verdade traz luz. Agora é preciso receber a verdade. Então precisamos estar sensíveis, atentos, para identificar ao nosso redor. Vendo exatamente as coisas que o homem coloca em seus corações. E nós somos homens, seres humanos. Fazemos parte desse grupo.
E, portanto, essa verdade da palavra de Deus que nos é exposta corriqueiramente, seja a nós comprovadas de inúmeras maneiras. Riquezas, honras, sucessos e prazeres são os principais objetivos que boa parte da humanidade tem buscado com afinco e com avidez, com muita coragem, sem se cansar. Riquezas, honras, sucessos, prazeres. Agora, queridos, a verdade, a palavra nos mostra que quanto a estas coisas, Deus afirma que são pura vaidade. E nos adverte para termos cuidado de não amá-las. Quer ver outra coisa que a verdade vai nos mostrar? Verdades ao nosso redor e, quem sabe, nas nossas próprias vidas. Preste atenção. Orar, ler a Bíblia, buscar a presença de Deus numa vida de santidade, corandel, 1 Pedro, nossos estudos, arrepender-se dos pecados, exercitar a fé para a glória de Deus, a própria graça de Deus em Cristo, essas coisas são coisas com as quais as pessoas estão pouco se importando, inclusive crentes. Orar, ler a Bíblia, buscar a presença de Deus, numa vida de santidade. Lá vem ele com a conversa de santarrão, do perfeito, do que não peca. Quando se fala em santidade é assim. Quem está falando de santidade, de lá para cá a resposta que vem é essa. É arguir, é levantar justificativas dos seus pecados nos pecados dos outros. Então essas coisas, até a graça de Deus, os crentes têm minimizado, têm deixado como algo reles. E no meio deles, ó, os reformados, tais como nós nos consideramos. Mas estão um pouco se importando com isso. Eu tenho mais o que fazer nesse mundo. No entanto, queridos, são exatamente estas coisas que Deus, através da sua palavra, está de forma insistente, de forma advertidamente, recomendando a todos nós que venhamos buscá-las e vivê-las. Mas as pessoas têm relativizado essa palavra. Têm tornado essa palavra, Milena, como algo reles, sem valor. Está tão sem valor que nem ninguém usa mais ela. Antigamente, crente raiz, a coisa que ele gostava mais do mundo era ter uma bibliona de estudo. E não era só para estar com ela debaixo do sovaco, não. É para estar carregando ela para onde fosse.
para quando fosse preciso, ó, a espada está na mão, para lê-la e gravá-la. Mas não quer que o Espírito Santo faça tudo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Acho que nas últimas 3 domingos nós falamos esse versículo, acredito eu. Ou se não nos cultos aqui, mas também dentro dos nossos grupos, do nosso grupo da igreja. Que aflição espera os que chamam o mal de bem e o bem de mal? A escuridão de luz e a luz de escuridão. O amargo de doce e o doce de amargo. Se nós formos sinceros, francos, verdadeiros e compromissados em subordinação à palavra de Deus, veremos, queridos, quão óbvio, terrível, triste e doloroso é o que está diante de nossos olhos, pois aquilo que Deus julga ser bom, a humanidade repele como ruim, e aquilo que a palavra de Deus considera ruim, aquilo que o povo, a humanidade considera ruim, me perdoe, Deus declara ser bom. Isaías diz: ai daqueles que negam a diferença entre bem e o mal. E assim estão muitos. Estão nem aí com a palavra. Mas a palavra diz que é, mas eu acho que não é. Quando a Bíblia é o quê? É a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus. Nós dizemos que esse Deus a quem servimos, Ele não erra. Ele é fiel. Sua palavra não é como a nossa palavra, um risco na água, ao contrário. O que Ele diz é e vai ser. Foi, é e vai ser. Ele não é homem, nem filho do homem, para que minta, e tampouco se arrependa. Nós dizemos isso. Quando um crente diz que o que Deus diz é o que Ele diz, quando um crente diz que aquilo que Deus falou que é certo e Ele diz não é, Ele está chamando quem de mentiroso? É Deus. E eu não estou forçando aqui uma questão teológica, não. Esse cara está em completa apostasia. Ele está blasfemando com um Deus que nós dizemos que Ele é certo, não erra, e Sua palavra é infalível, e é nossa regra de conduta e fé. Então, quando a palavra diz que algo é ruim e pronto. Se a Bíblia diz, se o Senhor diz que é pecado e acabou. Ai daqueles que negam a diferença entre o bem e o mal. Olha o que Paulo diz em Romanos 3,4. Que isso devia estremecer os alicerces desses que negam a palavra de Deus, que a relativizam. De maneira nenhuma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. E as Escrituras dizem a seu respeito: será provado que tens razão no que dizes e ganharás tua causa no juízo. Pouco para nós cristãos deve importar e nos preocupar
o que as pessoas, por costume, modismo ou questões de ordem cultural, venham pensar e pôr em prática em suas vidas. Pouco me importa. Pouco deve nos importar isso. Mesmo que muitos, a quem as promessas de Deus foram confiadas, não lhes responder com confiança e submissa fidelidade, a pergunta é: será que estes faltosos, insubmissos, desobedientes, irão abalar sequer o milímetro da confiabilidade de Deus? É claro que não. Se acaso o povo que é dito de Deus é infiel, isso vai significar que Deus também é infiel? Não é. É isso que Paulo está dizendo. Se acaso o povo de Deus contradiz seu pertencimento a Ele, diz: eu sou de Deus, mas no seu viver, no seu testemunho de vida, diz o contrário, que todos esses sejam mentirosos e Deus sempre verdadeiro. Quantos e quantos nós não conhecemos que estão fora das igrejas e botando a culpa nos crentes pelo falso testemunho? Isso é terrível, isso é feio, isso é vergonhoso. Isso atenta contra o Evangelho, mas não atenta contra a fidelidade de Deus. Se esses estão pensando que no dia do juízo vão chegar lá e dizer: olha, eu não fui ser cristão porque Cleito, porque pastor Sérgio fez ou aconteceu. Foi. E o que eu fiz? Como o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Mas as pessoas estão utilizando isso, inclusive, para viver as suas vidas conforme este mundo, e não conforme a palavra de Deus, e passam a refutá-las. Assim. Ultimamente é só com o povo que eu tenho falado. Queridos, a infidelidade humana não tem poder de abalar a fidelidade de Deus. Somente o conselho do Senhor prevalecerá para sempre. Ou seja, somente a sua palavra, ela prevalecerá para sempre. E a sua palavra afirma, como diz Paulo aqui: será provado que tens razão no que dizes e ganharás tua causa no juízo. Agora pode ficar em rindo. Lá na frente vai ser choro e ranger de dentes. Porque vão ver que a palavra do Senhor prevalece sobre tudo e sobre todos. Apenas a palavra do Senhor será instrumento de juízo sobre todos os homens no último dia. Portanto, como cristãos verdadeiros, é pela palavra do Senhor que nós devemos viver, e por ela julguemos todas as coisas e pessoas deste mundo perverso e caído em seu próprio mal. Se nossa mente mais e mais estiver em harmonia com a palavra, portanto, com Deus, estaremos cada vez mais certos de quanto estamos preparados para o dia do juízo. Se somos cristãos, isso será sempre evidenciado por amar a Deus, e não somente por isso, mas por amar também o que Deus ama. E odiar o que Deus odeia. E aprovar o que Ele aprova. E reprovar o que Ele reprova. Não importa o que fulano diz. Não importa o que eu acho. Não importa o que os ditames das ideologias políticas falem, sejam elas de esquerda, direita, de centro, o que for. Não importa. Não importa o que a maioria faz, o que importa é o que o Deus da minha vida diz. Se Ele diz que é pecado e pronto.
Se ele diz que é para fazer, eu faço. Se ele diz que não é para fazer, eu não faço. Se ele diz que eu venho aprovar, eu aprovo. Mas se ele disser está reprovado, reprovado está. Ninguém quer saber. Se nós queremos viver a essência do cristianismo, viver o cristianismo está pautado nesse procedimento: amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia, aprovar o que Deus aprova e reprovar o que Deus reprova. E atentemos, queridos, de forma vigilante, que se ali e acolá nós venhamos nos pegar honrando e amando qualquer coisa que Deus reputa como insignificante. E acontece. Então, é por isso que a Bíblia diz: vigie. Se isso acontecer nas nossas vidas, estejamos aqui todos nós conscientes e certos de que algo muito errado está ocorrendo em nossa alma. E se isso acontecer, tenhamos em mente também que é loucura querermos nos parecer justos em público, na intenção de nos justificar diante dos homens, pensando que isso poderá nos justificar diante de Deus e em especial no grande dia do juízo. As pessoas não conhecem nenhum mal em nós. Agora Deus conhece os nossos corações. Portanto, conhece o nosso mal, que nenhum homem, nenhum, pode conhecer. Nenhum. E este fato verdadeiro deveria ser motivo mais que bastante para que todos nós venhamos nos humilhar e sabermos quão indignos somos de confiança. E assim venhamos nos submeter com o espírito quebrantado diante de Deus e confiarmos nossas vidas a Ele e para sempre. O versículo 16. Diz: até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Agora, porém, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas e todos estão ansiosos para entrar. Queridos, este é o novo tempo. É o tempo do Novo Testamento. Que não avalia homens por serem doutores da lei, e por serem teólogos, ou por pertencerem a famílias. Mas que todo homem que entra no reino de Deus, no reino do Evangelho, seja ele judeu, seja ele gentil, contudo, nenhum desses homens se consideram bons e merecedores o bastante de tamanha misericórdia, compaixão e graça. Por convicções que têm em suas almas, da necessidade de serem salvas de seus próprios pecados, e quanto precisam se preparar neste mundo para uma eternidade que imerecidamente receberam, estes se esforçam, ansiosos, desejosos, para lá estarem no reino de Deus. Coisa que a gente não vê os crentes. Os crentes estão ansiando para chegar no São João e para o Parque do Povo. E eu queria até deixar muito claro aqui, que eu já fui enfático demais, falei muito isso aqui.
E talvez as pessoas até analisem porque eu sou tão contrário que crente festeje essa festa junina. E eu queria rapidamente dizer aqui, primeiro, não é somente porque vai para lá, pode se dar ao desplante de encher a cara, de tirar foto com o Hélio Safadão, ou seja, com quem for. Por terminar se promiscuindo, arrumar umas ficante ou uns ficante. Não é só por isso. Agora, eu acho engraçado que dentro de nós, de uma igreja reformada, e outras que tem por aí, que nós falamos tão enfaticamente sobre idolatria, e nós começamos a dar vazão, luz, outdoor, para uma festa completamente idólatra e pagã. Pagã por quê? Pagã porque tem cachaça, tem promiscuidade, tem bebedeira, tem droga. É pagã. Idólatra por quê? Será possível que eu preciso dizer porque é idólatra? Aí não estão os crentes, tudo lá, dizendo o melhor São João do mundo, tirando foto, botando no Facebook da vida com Viva São João. Eles estão exaltando a quem? A um santo pagão, a um santo idolatrado pela própria Igreja Católica, que tanto nós refutamos. Tenho nada contra a católica, sim contra a sua doutrina. E eu não sei por quê. Não, porque é cultura. Vai brincar carnaval. LGBT já virou cultura também, vá para lá também. Que mais? Então, queridos, por convicções que nós temos da misericórdia, da compaixão e da graça de Deus, que nós venhamos buscar, sabe, nos preparar neste mundo para uma eternidade imerecida que nós recebemos. E é por isso que nós nos esforçamos por isso. O esforço de viver nessa terra, neste mundo, para a glória de Deus. E esses, então, por lutarem, eles lutam agora contra suas próprias cobiças, a fim de não se deixarem ser levados, a fim de nós não nos deixarmos sermos levados por algum tipo de ninharia, futilidade, elogio e sucesso que nesse mundo possa nos oferecer. E assim não caiam na esparrela ou na armadilha de empenhar-se em viver uma vida dúbia, duvidosa, dividida, em cima do muro, a fim de adorar dois senhores. Quando Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqueles que têm certeza que irão para o céu, não esqueçam e tenham sempre em mente que devem padecer confrontos, devem lutar contra a corrente deste mundo, e assim possam produzir uma forte impressão para a glória de Deus, na imensa multidão que caminham na direção contrária, na direção do inferno. É isso que nós temos que causar, uma impressão dessa natureza. Dos doidos, dos radicais, dos abilolados, dos que têm a mente lavada, não interessa, deixa de ver.
Não importa o que os outros pensem de nós, se o que nós fazemos está dentro do agrado da palavra de Deus. Não importa. Que falem. Terceiro ensinamento. A palavra de Deus é santa, é digna, é imutável e é eterna. Versículo 17. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem que ser anulado até o menor traço da lei de Deus. Assim, um homem que se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher comete adultério. E o homem que se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Jesus, ele protesta com qualquer menção e intenção de pensarem ou afirmarem que ele teria aqui a pretensão de anular a lei. Podemos parafrasear nosso Senhor Jesus Cristo dizendo quanto a isso o seguinte: vejam, os fundamentos da terra e os pilares do céu estão firmemente estabelecidos, portanto são inabaláveis, visto que eu os firmei. Portanto, assim como é impossível serem eles destruídos, é igualmente impossível que a minha palavra seja anulada, modificada, diminuída e acrescentada. É impossível. O que ela diz, está dito e pronto. Portanto, queridos, os deveres impostos pela lei ainda continuam sendo deveres. Os pecados proibidos por ela continuam sendo proibidos, pois continuam sendo pecados. Jesus sempre defendeu honrar a santa lei de Deus durante todo o tempo do seu ministério terreno. Por vezes Jesus se via defendendo-a, como no quarto mandamento, com relação à guarda do sábado, que deturparam toda a guarda do sábado, como ainda hoje algumas seitas deturpam. E às vezes nós vemos Jesus defendendo a lei daqueles que desejavam minimizar o padrão de suas exigências e permitir que ela fosse transgredida, como no caso da lei do casamento. E aqui cabe muito bem ele falar sobre isso aqui, porque tem alguma coisa a ver casamento com a avareza daquele povo. Porque muitos casamentos tinham um jogo de negócio, de dotes, heranças e etc. Então Jesus, ele usa aqui também falar disso. Alguns judeus, eles eram bastante liberais quanto às suas ideias sobre o divórcio e sobre um segundo casamento, como hoje existem muitos cristãos com os mesmos pensamentos. Liberais. E sabe por que nós nos tornamos liberais com relação à lei? Sabe por que nós queremos abrir brecha na lei de Deus, na sua palavra? A fim de ajustar os nossos pecados. Porque a gente não quer confessá-los e deles nos arrepender. Ao contrário, a gente quer continuar com eles. E esse é o grande problema. Que aquilo que a Bíblia diz que não, a gente quer que ela dê um jeito nela para ela dizer sim. E com relação ao casamento, Jesus já tinha falado sobre isso. E já tinha fechado o assunto, fechado questão. Mateus 5, 31, 32. Também foi dito, quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Portanto, não tratava de um novo ensinamento. Nunca haveremos de encontrar qualquer passagem onde Jesus fala sobre a lei em qualquer outro sentido, exceto no sentido de que ela deve ser respeitada, acatada. Isaías capítulo 42, versículo 21, o Senhor diz: porque o Senhor é justo, Ele exaltou sua lei gloriosa.
Israel foi colocado em um relacionamento privilegiado de aliança com o Senhor. Contudo, não caminhou de modo digno dessa graciosa aliança. E o Senhor exaltou e engrandeceu a sua lei. Mas Israel, o Senhor a desprezou. Porque ela desprezou sua lei. Israel relativizou sua lei como algo vil e, portanto, a desobedeceu. E a consequência disso foi que a nação, ela foi roubada, saqueada, vilipendiada, humilhada e escravizada. A obediência à lei de Deus, queridos, precisa continuamente ser defendida em nossos dias. Não abram mão disso. E abra os olhos daqueles que são nossos irmãos e que estão abrindo mão da lei de Deus, da sua palavra. Muitos dos cristãos demonstram ter em mente que não tem qualquer obrigação para com a lei e que seus aspectos cerimonial e moral eram somente obrigações temporárias. E desse modo, os sacrifícios diários no templo e os 10 mandamentos foram completamente anulados e abolidos pelo Evangelho. Já outros, por outro lado, acham que ainda estamos sob a obrigação da lei e somos salvos através da sua obediência, mas que seus preceitos foram amenizados pelo Evangelho. E assim podemos ser satisfeitos por meio de nossa imperfeita obediência. Ambos os pontos de vista estão plenamente equivocados e sem qualquer fundamento. Abramos então os nossos olhos quanto a estas coisas, quanto a isso. Pois se a palavra diz que é pecado e ponto final. Se ela diz que não pode, está proibido e pronto. Não tem nem mais e nem menos. Encerrando 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. O apóstolo, escrevendo ao nosso querido Timóteo, diz: sabemos que a lei é boa quando usada corretamente. A lei é boa, querido, mas quando usada de forma legítima. A lei, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 7, ela em si, ela é santa, ela é pura. Seus mandamentos são justos e bons. Mas lembremos-nos que ela deve ser usada de forma legítima e correta. Ela não pode ser usada como meio de salvação, mas sim como forma de nos mostrar como nós somos pecadores. Assim, queridos, o uso legítimo da lei é para pregar e ensinar. E pregando e ensinando, produzir no ser humano convicção de como é pecador. A lei nos mostra que devemos cumpri-la, mas a lei também nos mostra que não a cumprimos. E também o quanto nós somos completamente incapazes de cumpri-la. Contudo, uma vez que a lei, ela venha operar em nós pecadores, nós pecadores, nos prostramos então diante de Deus e clamamos: Senhor, salva-me por tua graça em Jesus Cristo, teu Filho.
A lei tem um propósito de nos mostrar a santidade de Deus. E ela nos mostra também a nossa pecaminosidade. E portanto, e assim ela nos convence de nossos pecados. Se assim ela atua em nós. Se assim ela vai e faz o efeito. Se assim nós a recebemos. E quando ela convence-nos dos pecados, ela nos leva a Cristo. E uma vez que nós vamos a Cristo, mostra-nos como daí em diante devemos viver, ensinando-nos em que estilo de vida devemos perseverar e tudo mais quanto devemos evitar. A lei é boa. A lei de Deus é maravilhosa. Ministério do Louvor. Um verdadeiro cristão não haverá de viver uma vida de imparcialidade. Não, o verdadeiro não. Ele sabe quem tem cimento. Ele sabe quem tem somente um Senhor. Ele sabe que ele só tem um Senhor. Ele tem somente um e não dois senhores. E que este Senhor, que é dele, e que ele é dele, é desse Senhor. Ele sabe que este Senhor é a ele que ele quer viver para agradá-lo. E a lei que é pura e santa irá lhe garantir esse viver agradando a Deus. Não tem outra forma. O cristão irá se utilizar da lei de forma correta. Pois ele sabe que nesse aspecto e nesse tocante em sua vida, nesse tocante, no que tange a essas coisas que eu falei, a lei não é sua inimiga, mas é amiga da sua alma. A palavra de Deus é nossa amiga. Ela deve ser nossa companheira do levantar ao deitar. E um cristão verdadeiro, ele se utiliza dessa lei de forma correta. Ele não vai utilizar-se dessa lei para outras coisas, senão para viver para a glória de Deus. Um verdadeiro cristão, que tem seu ser, em seu ser, cá dentro, o desejo de viver para a glória de Deus, ele vai falar como Paulo falou também em Romanos 7. Eu amo a lei de Deus de todo o coração. Eu amo. Um nascido de novo é aquele que tem uma nova natureza. E, portanto, esse tem prazer na lei e ama a lei de Deus de todo o seu coração. Ele sabe que a lei é santa. E ele sabe que essa lei expressa a vontade de Deus. Que lá no íntimo, lá no seu ser interior, essa vontade é o que ele deseja fazer. Ele sabe que ele é uma nova criatura. Ele sabe que foi feito um novo homem. Mas ele sabe que ainda anda junto com ele no seu corpo. Um corpo
que foi vendido ao pecado, escravo do pecado. Um corpo que é tendencioso a tudo contra a lei, acusa que é ruim, que é errado, que é pecado. Ele sabe que nesse corpo não existe nada de bom. Nenhum bem, ele diz, há em mim, neste corpo. Neste corpo há somente o pecado. Mas o pecado do qual o Senhor Jesus o libertou. E portanto, com relação a esse homem, um homem interior, o novo homem, a nova criatura, a nova mulher, a nova jovem, o novo jovem, o prazer que tenho aqui dentro, que arde na minha alma, é prazer na lei do meu Senhor. E a nova criatura o que faz? Ele se joga nos braços do seu Senhor e pede socorro. Socorro para não se deixar levar por esse corpo corrupto, esse corpo que vai se decompor, que do pó veio e para o pó irá. Mas ele sabe, e ele diz: Senhor, isso é muito forte. Mas, meu Senhor, o teu Espírito Santo habita em mim. E a carne, ela não tem poder para vencer o teu Espírito. E ele diz: ajuda-me, Senhor. Paulo diz: quem irá vir em meu socorro? Quando o mal que estou propenso a fazer, mas cá dentro eu grito, eu não quero, quem me ajudará nesse momento? Só tem um, que é aquele que nos salvou do pecado, que é aquele que nos libertou do inferno, que é aquele que nos deu a salvação eterna. Só tem esse e mais ninguém. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor e Salvador das nossas almas. Lance nos braços dele e receba dele força para vencer o pecado, para que dessa forma não se deixe contaminar por este mundo e por todas as coisas e por suas próprias vontades, e assim viva, quer coma, quer beba, quer fazendo qualquer outra coisa, mas tudo para a glória de Deus. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor.